Carol Coronado seria uma mulher cruel e sem coração, ou simplesmente uma mãe cansada que estava enfrentando uma depressão pós-parto e matou suas 3 filhas? Oi pessoal, me chamo Micaela, sejam muito bem-vindos ao canal Fofa e Trevosa. Aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Como perceberam, o canal é bastante pequeno ainda, então cada inscrição é bastante importante. Eu também estou sentindo bastante falta do like de vocês. Então taca o dedo aí na tela, dá bastante like, porque não vai cair o dedinho. E se você tiver sugestões de casos aqui pro canal, coisas relacionadas, comenta aqui embaixo que em breve eu vou analisar e trago o vídeo aqui pro canal, tá bom? Agora, sem mais falação, vamos para a vinheta e após o caso de hoje. A integrante principal do caso de hoje é Carol Coronado, uma mulher, mãe de 3 crianças, que foi acusada e mais tarde condenada de matar as suas 3 filhas. Seria ela um ser perverso ou simplesmente uma mãe doente, cansada, que no decorrer da sua última gravidez teve alterações hormonais e adquiriu depressão pós-parto? Devo orientar que esse vídeo pode conter alguns gatilhos, então se você for sensível, cuidado. Carol nasceu no ano de 1984, não se tem registros do mês e do dia do seu nascimento. Após o colegial, ela ingressou no exército, mas não passou muito tempo porque se machucou e desertou. Pessoal, boas partes dos relatos desse caso é contada através da ótica do marido da Carol, porque ela não lembra de nada que aconteceu naquele dia. O dia do crime era uma noite tranquila no bairro West Keston, na Califórnia, até que os moradores ouviram gritos estarrecedores. Uma mulher chamada Julie Pucci, mãe de Carol Coronado, foi visitar a filha e os seus netos, mas ao adentrar na Casa Branca, ela simplesmente se depara com uma cena horrenda. Ela sai dali gritando, muito desesperada e com uma faca em uma das suas mãos. Ela imediatamente grita para o seu genro, que está trabalhando do outro lado da rua, e ao mesmo tempo ela digita no celular chamando a emergência. Em um de seus gritos, quando pôde ficar um pouco mais calma, ela conseguiu formular uma frase e disse: "Ela matou o bebê". Quando finalmente as autoridades chegaram e adentraram a casa do bairro Oeste, se depararam com Carol nua, coberta de sangue, ao lado de suas filhas, organizadas, deitadas na cama, todas mortas. As crianças eram Xenia, de 3 meses, Sofia, de 2 anos, e Yasmine, de 1 ano e 3 meses. Carol usou 4 facas para cortar as suas 3 filhas. Além disso, ela esfaqueou Sofia e Xenia no coração, e Yasmine, ela também deu marteladas na cabeça. Após isso, Carol tentou se suicidar com uma faca de cozinha. Rudy Coronado, marido de Carol, estava trabalhando em seu caminhão do outro lado da rua. Mal imaginava ele que aquele dia 21 de maio de 2014 seria o pior dia da sua vida. Após ele entrar na casa, vizinhos relataram que quando ele viu a cena, ele só sabia gritar: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus". Ele ficou totalmente em estado de choque. Entre depoimentos e entrevistas, Rudy Coronado se refere ao dia do crime como aquele dia. Ele chega a dizer que naquele dia Carol estava estranha, mas para ele não levantou nenhuma suspeita, porque Carol era diferente, mas não diferente de uma forma ruim, segundo ele. Ele conta que Carol tinha características únicas que encantou ele desde o primeiro dia que eles se viram numa loja de donuts. Ele conta que ela tinha um jeito simples, sem maquiagem e bastante peculiar, separando sempre a comida na hora de comer por porções, entre arroz, verduras e feijões,
e comendo uma parte por vez. Mais tarde, quando casaram, Rude conta que Carol tinha um jeito meticuloso e até mesmo militar de organizar as coisas e deixar tudo em ordem. Mas isso nunca incomodou Rude. Já mais tarde, quando veio a maternidade, Carol fez planilhas para poder acompanhar todas as atividades e fazer todas no horário certinho para suas filhas. Rude conta que tudo era documentado, desde cada mamadeira, a cada amamentação, até mesmo o cocô que as crianças faziam, como estava o cocô naquele dia, tudo era documentado. Mais tarde, se lembrando, ele disse que no dia do crime foi um pouco diferente. Carol parecia ter acordado em pânico. Ligou para sua mãe várias vezes naquele dia e, sem resposta, começou a ficar desesperada. Sem sucesso de sua mãe atender, ela então deixou mensagem na caixa postal. Em uma das mensagens ela diz: "Mamãe, por favor me ligue. Por favor, por favor, por favor. Eu estou cansada, eu estou com fome, eu estou exausta." Mensagem essa deixada enquanto Carol chorava. Já na sexta ligação, Carol deixa mais um recado para sua mãe. "Mãe, por favor me ligue. Eu estou cansada. Eu te amo. Beijos." Como eu contei pra vocês no início, Rude naquele dia estava trabalhando no caminhão do outro lado da rua. Então sempre que ele podia, ele dava uma passadinha em casa para ver as crianças, ver a Carol, tomar uma água, comer alguma coisa e ver se estava tudo bem. E naquele dia não foi diferente. Ele foi até a casa, ver se estava tudo bem, fazer tudo o que ele fazia. Porém, chegando lá, ele encontrou Sofia, a criança de 2 anos, correndo sem fraldas, cheia de cocô. Tinha cocô nas paredes, cocô na mão da criança, cocô no tapete. E Carol estava simplesmente, estaticamente deitada, sem fazer nada. Rude relatou que naquele dia, Carol estava com o olhar vazio e negro. Então Rude, ao ver aquela cena, que não era corriqueira de Carol, perdeu a cabeça, começou a gritar e perguntar a que extremo aquilo chegaria. Mais tarde, Rude se arrependeu de ter falado aquilo, porque ele se questionou se foi isso que gerou algum gatilho para Carol cometer os crimes com as crianças. E Carol, por mais que tenha tentado, ela não morreu naquele dia. Talvez se ela tivesse morrido, ela seria lamentada junto com as crianças como vítima de uma grande tragédia. Porém, a sua sobrevivência deixava claro que aquilo que aconteceu deveria ser explicado. Os policiais então escoltaram Carol para fora da casa. E em volta dela estava um cobertor, onde podia ver manchas de sangue pelos seus braços, pernas e rosto. Ela estava com vários cortes pelo corpo e antes mesmo que pudesse ser levada para a prisão, ela foi levada para o hospital, porque ela também estava com perfuração no pulmão. Nas minhas pesquisas não ficou claro quando exatamente ela foi para a prisão, porque ela ficou lá hospitalizada. Alguns lugares contam que ela ficou 21 meses internada, outros lugares simplesmente não dão dados. O que se sabe é que durante um tempo ela teve que ficar fazendo acompanhamento psicológico por ela ter tentado se suicidar e ter matado as suas filhas. Mesmo antes que ela pudesse ir para a prisão, começaram a investigar a motivação que Carol poderia ter feito aquilo. Foram atrás da obstetra dela, a última obstetra da bebê de 3 meses, para saber se ela tinha algum histórico de depressão pós-parto. Investigaram exames de Carol, investigaram também laudos do exército, mas até então Carol estava saudável mentalmente e não apresentava nenhum distúrbio. Tanto que mais tarde, quando Rude e Carol foram questionados de uma possível depressão pós-parto, eles ficaram totalmente surpresos, porque eles nem sequer sabiam do que se tratava aquela doença. A psicose pós-parto era algo novo, que eles nem sequer imaginariam que seria possível acontecer com Carol. Então os médicos começaram a explicar para Rude o que teria causado aquele distúrbio na Carol. E eles disseram que a ruptura da Carol com a realidade poderia ter se dado devido aos hormônios da gravidez. E que a falta de sono e os ciclos intermináveis de amamentação e cuidar de 3 crianças com menos de 3 anos teria deixado a Carol exausta e não ajudado nem um pouco a sua saúde mental. Quando Carol passou por uma segunda opinião, foi confirmado que a sua saúde mental estava totalmente fragilizada.
pois o distanciamento de Carol, o seu comportamento bizarro, seriam sintomas de psicose pós-parto. Depois disso, finalmente Rudy teve uma resposta para o que ele chamava de possessão demoníaca, porque para ele nunca imaginava que uma doença faria uma mãe fazer aquilo com as suas 3 filhas. Rudy, em muitos depoimentos e entrevistas, parece se mostrar bastante culpado por algo que ele poderia ter evitado, porque ele chegou a dizer que se ele soubesse que era uma doença, ele poderia ter feito mais e salvado Carol da prisão e as filhas da morte. Porém, no dia do seu julgamento, mesmo com vários psiquiatras de testemunha que afirmavam que aquilo que a Carol fez foi desencadeado por psicose pós-parto, o juiz deixou essa evidência de lado e não levou em consideração. O seu julgamento aconteceu em novembro de 2015. Não se tem a data exata. Porém, durante o julgamento, Carol conta não lembrar de nada depois da morte das filhas. Ela também não sabia explicar o porquê fez aquilo. Carol também contou no dia do julgamento que durante a sua internação, ela ficava imaginando que seus filhos estariam atrás daquela porta e que a qualquer momento eles entrariam, pulariam em sua cama de hospital e finalmente ela poderia pegá-los nos braços. A sua sentença final saiu em dezembro de 2015 e ela foi condenada de 3 acusações de assassinato em primeiro grau. Para o juiz, ela foi considerada sã quando ela cometeu os assassinatos das filhas. E os depoimentos de testemunhas que alegaram psicose pós-parto foram todos rejeitados pelo juiz. O seu advogado na época ainda tentou recorrer, pedindo para que ela fosse enviada para um hospital psiquiátrico ao invés da prisão. Porém, também foi rejeitada essa proposta. O advogado de Carol acredita que há meios de fazer um segundo julgamento para poder recorrer e mostrar que Carol realmente estava sofrendo. Rudy Coronado, marido de Carol, continua do seu lado. Disse que por mais difícil que seja, consegue perdoá-la, pois ele sabe que ela estava doente. E nos tempos livres, para amenizar a sua dor, ele leva brinquedos para crianças carentes e a visita orfanatos. Ufa, gente, que vídeo difícil. Meu Deus, que vídeo difícil. Teve momentos que, olha, tive que dar uma parada, uma respirada, beber uma águazinha, que nem eu vou fazer agora, porque, olha, não foi fácil. Não foi fácil. E aí? Vocês acham que Carol Coronado tem perdão? Ela realmente estava doente ou ela sabia o que ela estava fazendo? Comentem aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer a quem ficou até o final do vídeo. Muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like. Até o próximo vídeo. Tchau!